Mas só Jesus pode dar razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Bom dia, irmãos. Que prazer nós estarmos juntos, ainda que seja virtualmente, para engrandecer o nosso Deus. Irmãos, a igreja no princípio, lá no primeiro século, ela enfrentou muitas perseguições, ela enfrentou muitas dificuldades e nem por isso ela deixou de pregar o Evangelho. Em meio a tantas lutas, ela continuou dependendo do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, né? Então, irmãos, nós também precisamos continuar levando a palavra de Deus. E hoje nós estamos reunidos para lembrar de Jesus na ceia que morreu por nós. Estamos reunidos para adorar o nosso grande Deus. E a nossa adoração, meus irmãos, é pela salvação das almas. Deus nos abençoou com mais um irmão. O nome dele é Anderson. Ele é esposo da Regiane. E foi maravilhoso ver ele no meio dessa tragédia da pandemia. Ele está se entregando a Jesus. E foi uma alegria imensa. E nós queremos compartilhar com toda a igreja o novo nascimento dele. Então vamos, no culto de hoje, engrandecer, adorar, louvar o nosso Deus por mais uma alma que foi salva. Vamos orar e vamos glorificar o nosso Deus. Oremos. Nosso Pai, nosso bondoso Deus, nós queremos hoje nessa manhã louvar o Senhor, o seu Filho, o seu Espírito, Pai, por mais uma alma que foi resgatada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai, continue nos ajudando, mesmo em meio à pandemia, que a igreja possa continuar levando o Evangelho da salvação. Que nós possamos avançar, Pai, confiando no Senhor, que o Senhor está no controle e que a nossa parte é espalhar o Evangelho em nossa cidade. Receba agora o nosso culto, receba os nossos louvores, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. É um prazer muito grande poder estarmos reunidos, mesmo que remotamente, mas para poder louvar, engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus. Nós temos pedido a Deus e que continuemos orando, firmes em oração, para que o Senhor nos dê logo livramento de toda essa situação ruim que tem assolado o nosso país e que o Senhor continue protegendo o seu povo, guardando de todo mal e não permitindo que nós venhamos a sucumbir com os maus desse século. Aproveitando a oportunidade, a Amanda, o Abner Miguel e eu gostaríamos muito de agradecer a receptividade e o amor dos irmãos. Para nós é um prazer muito grande poder retornar para congregar com os irmãos aqui no Alipe de Melo, nossa congregação de origem, e que aqui nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor e que possamos realmente somar para o crescimento da igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que possamos agora louvar a Deus com todo o nosso coração. Amém. Eu sou ovelha e tu, meu pastor, sempre a me vigiar. Teus olhos me seguem pra onde eu
eu for, sempre a me cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me das a vitória, está sempre a me vigiar. Somos teus filhos e tu nosso Pai, sempre a nos vigiar. Nos dá teu amor e nos dá tua paz, sempre a nos cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me das a vitória, está sempre a me vigiar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me das a vitória, está sempre a me vigiar. Está sempre a me vigiar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar, e é o seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, vem louvar, vem cantar, vem louvar. Bom dia, amados irmãos. Com muita alegria é que nós nos encontramos nessa manhã para participar do culto de adoração ao santo nome do nosso Deus. No livro de Salmos, no capítulo 40, a partir do versículo 1, diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A palavra de Deus é sempre bem-vinda em qualquer hora, e nós devemos fazer a vontade de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é em nome de Jesus, Pai, que nos encontramos nessa manhã para adorar Teu santo nome, através do culto de adoração, meu Pai, online. É a forma que nós encontramos de adorar Teu santo nome, e eu tenho a certeza que o Senhor se agrada disso, Pai, porque o Senhor é o Deus do amor, da misericórdia, do perdão, é o Deus, Pai, que nos sustenta, e nós procuramos, através desse culto online, nos reunir para adorar Teu santo nome. Que o Senhor esteja abençoando cada família que participa desse culto, que o Senhor esteja abençoando cada lar, que haja paz, que haja amor, que haja a palavra de Deus nas casas dos nossos irmãos, porque nós sabemos que o inimigo vive em derredor, tentando tirar da Tua presença, mas ele não tem poder.
Não tem, porque a palavra de Deus é maior do que qualquer tentação do inimigo. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida do irmão que não pôde estar participando desse culto. Que da mesma forma o Senhor esteja abençoando a vida desse irmão, o lar desse irmão. Que o Senhor esteja, Pai, fazendo com que durante a semana nós possamos dar bom testemunho da palavra de Deus. Nós possamos verdadeiramente mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, que nós servimos a um Deus vivo. E que o Senhor esteja, Pai, a cada momento nos protegendo das tentações, das maldades do mundo. Guarde os nossos corações, Pai. E é em nome de Jesus é que eu oro e agradeço e sempre amém, Senhor. Venho a ti, sem nada em minhas mãos, mas meu coração deposito aos teus pés. Leva a tua presença, ouve, ó Deus, a minha oração. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou, Altíssimo. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou, Altíssimo. Eis-me aqui, rendido estou, Altíssimo. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Hoje, o primeiro dia da semana, o domingo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento e gostaria de convidar os irmãos para abrirem as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, capítulo 22, do verso de 7 a 20. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha lhes dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora,
Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Meus irmãos, neste momento nós vamos estar orando pelo pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o único que é digno de toda honra e toda glória. O Senhor que é o Senhor dos Exércitos. Nós te entregamos, Pai, as nossas batalhas, te entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Pai, e mais do que isso, nós queremos te pedir que o Senhor nos encha sempre com o teu Espírito Santo, nos fortaleça, nos guie, nos mostre o caminho da verdade, pois queremos estar reunidos contigo no mais alto dos céus. Pai amado, e em nome de Cristo Jesus, que nós te agradecemos pelo sacrifício feito para a remissão de nossos pecados. E em nome dele, Cristo Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos ter um breve momento de reflexão para que todos possam estar fazendo a ceia. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós vamos orar agora pelo suco da videira, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por nós naquela cruz. Pai, obrigado por nos dar sabedoria. Obrigado por fazermos parte da tua igreja. Obrigado, Senhor, por estarmos no corpo de Cristo. Obrigado, Pai, por todas as vezes em que pensamos em algo ruim e o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos deu a luz. Nos mostrou o caminho correto a seguir. Nos mostrou, Pai, o que um verdadeiro cristão deveria fazer. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor nos admoestou. Obrigado, Senhor, por estarmos cada vez mais firmes na tua palavra. Obrigado pelo suco que vamos receber agora, que simboliza o sangue do teu Filho amado, derramado naquela cruz. Pai, e obrigado pela fé que o Senhor tem colocado em nós, para que nós não celebrássemos esse momento com tristeza, mas sim com alegria, pois no domingo o teu Filho amado ressuscitou, Pai. E essa é a nossa esperança, de que no último dia nós estejamos contigo, Pai.
e que possamos viver a eternidade toda para com o Senhor. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvo. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céu se alegram em lhe adorar. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvo. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céu se alegram em lhe adorar. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. É um privilégio poder estar aqui hoje para trazer a oferta. Mesmo nós não podemos estar reunidos ali em corpo, mas nós estamos reunidos em um só espírito, né? E nós, como corpo de Cristo, somos bem-aventurados, irmãos? Até mais que bem-aventurados, por poder termos a convicção e a confirmação que há um Deus que tem cuidado de nós e tem nos abastecido, né, irmãos? Hoje, para trazer oferta, irmãos, eu quero que nós possamos pensar em 4 pontos, irmãos, que é nos trazido aqui perante a palavra do Senhor referente à oferta, irmãos. E esse ponto, irmãos, ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Então, irmãos, nós vimos aqui que a oferta, ela não é o simples fato de eu pegar e guardar o dinheiro, eu ganho dinheiro, eu trabalho, eu desenvolvo, e eu venho e oferto. Não, ela não representa apenas isso, né? O primeiro ponto, irmãos, que nós temos aqui é que Deus, ele tem multiplicado, né, a nossa sementeira, né, irmãos? Aqui tem falado que aquele que dá a semente também tem o poder de multiplicar o pão, né? Ele dá o pão, ele multiplica a semente, né, irmãos? Então, para nós aplicarmos aqui o dia de hoje, Deus tem nos capacitado, né,
Ele tem nos dado nossos dons, tanto os dons espirituais quanto os dons físicos, né, irmãos? Então, nós que temos nossa profissão, nosso trabalho, você pode ter certeza que é o Senhor Deus que tem te capacitado. É Deus que te abençoou, é Deus que tem te abençoado através dos seus caminhos para que você pudesse trabalhar, para que você pudesse ganhar esse dinheiro e sustentar a sua família, né? Esse é o primeiro ponto aqui descrito. E o segundo ponto é algo de muita importância também, que é a assistência aos santos. Se nós, como corpo de Cristo, nós cuidamos, né? Assim, segundo a palavra do Senhor, nós cuidamos do nosso corpo, que faz parte do corpo de Cristo, que são os membros da igreja. Então, quando nós estamos ofertando, depositando a nossa oferta, nós estamos cuidando do corpo de Cristo, tanto da necessidade dos santos, quanto a divulgação do Evangelho, né? Os trabalhos da igreja em torno da palavra do Senhor, que isso é muito importante também, né, irmãos? E o terceiro ponto, irmãos, que é o ponto que muitas das vezes nós não pensamos quando ofertamos, que é o tributo a Deus. Esse tributo a Deus é algo, irmãos, espiritual, porque quando nós ofertamos, nós não ofertamos apenas pensando na condição física, né? Mas há uma ligação entre nós e Deus, né, irmãos? Então, devemos ofertar com a intenção de agradar ao Senhor e de ser usado como instrumento na mão do Senhor, né? E nós, como ferramentas vivas, né, como pessoas que desenvolvem a palavra do Senhor, devemos estar prontos para ofertar com alegria, né, tendo em vista essas condições que Deus tem nos abastecido, que Deus tem suprido os santos. E o quarto ponto, irmão, é a liberalidade com que nós devemos ofertar, que está descrito aqui na palavra do Senhor. Nós devemos ofertar com despreendimento, irmãos. Essa palavra liberalidade, ela é uma palavra que traz isso, né? Ela reflete essa ideia de que nós devemos ser desprendidos, né? Nós devemos ser pessoas que o valor do dinheiro não excede, né, as coisas do Senhor, né? Que o nosso Deus, não é o dinheiro, né? Assim como nenhum outro bem que nós tenhamos, né? E sim, o seguimento da palavra do Senhor. Então, irmãos, que hoje, quando você tiver para ofertar e o número da conta da igreja vai estar aí no rodapé, né? Para que você possa ofertar, que você faça com essa liberalidade, que você possa prestar atenção aí nesses 4 pontos que nós citamos, né? A multiplicação da sementeira, assistência aos santos, o tributo a Deus e a liberalidade que nós devemos ofertar, irmãos. Então, vamos ofertar a primícia de nossos rendimentos, vamos ofertar o que nós já tenhamos combinado com Deus de antemão, né, em sua oração, e o valor é aquele que está proposto no seu coração, irmãos, assim como tem dito a palavra. Então vamos orar e que os irmãos tenham uma excelente semana. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, Santíssimo Pai, o Senhor, Pai, que tem nos abençoado de todas as formas, ao Senhor seja dada toda a glória, Pai, toda a honra para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ofertar, porque nós sabemos que essa oferta chega como ação de graça ao Senhor, e o Senhor tem se agradado dela. Nos ensine, ó Senhor, a ter um coração desprendido desse bem material, e que o Senhor possa estar sentado no trono desse nosso coração, ó Deus, para que nós possamos cada dia mais desenvolver a nossa fé, ó Pai, e viver, Pai, de forma coerente
a sua santa palavra, Deus. Senhor, que o Senhor supra nossas necessidades, Senhor. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a suprir a necessidade dos irmãos, ó Deus. E a seguir, Pai, fazendo a sua vontade. Amado Deus, nos proteja e nos guarde. Esteja conosco. Em nome do seu santo Filho Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém, Deus. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como uma doce água que veio a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, pois em meio à tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor. Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Infelizmente é mais um domingo que nós não vamos poder estar juntos para louvar ao nosso Deus, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo, irmãos, é que tudo isso passe logo, né? A minha oração a Deus é que todo esse período conturbado possa passar, para que nós possamos estar juntos novamente. Quero dar um abraço em cada um de vocês. Sinta-se nesse momento abraçado por mim e pela minha esposa Viviane. Tenho um prazer muito grande. Para mim é uma honra muito grande poder compartilhar essa mensagem com vocês nessa manhã. E para dar início a essa mensagem, eu queria voltar um pouco ao passado, voltar ao passado da igreja, para falar da vida de um irmão, de um grande irmão em Cristo. Falar de Estevão.
A Bíblia, no capítulo 6 de Atos, a partir do versículo 1, encoraja os irmãos para ler em casa, né, todo o capítulo. Mas a Bíblia fala, né, nesse capítulo 6, um pouco sobre a vida de Estevão. E a Bíblia fala que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. E Deus, por intermédio de Estevão, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. E acontece que levantaram alguns homens da sinagoga, e esses homens tentavam discutir com Estevão. Mas acontece que eles não podiam resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Então esses homens, eles compraram falsas testemunhas para levantar acusação contra Estevão. Então Estevão, ele foi levado a um julgamento, foi interrogado pelo sumo sacerdote. Então Estevão, ele apresenta a sua defesa, falando sobre o pai Abraão, falando sobre Moisés e falando sobre o próprio Jesus, que aquelas pessoas haviam rejeitado. E Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fitados aos céus, ele vê os céus abertos, e ele vê a glória de Deus, e ele vê o nosso Senhor Jesus Cristo sentado ao lado direito do Pai. E aquelas pessoas que estavam ali, elas se enfureceram contra Estevão, porque eles acreditavam que Estevão estava blasfemando contra Deus. Então Estevão, ele foi condenado naquele mesmo local, ali naquele mesmo lugar. Ele foi condenado à morte. Ele foi apedrejado. E todo esse fato, todo esse acontecimento foi acompanhado de perto por um jovem chamado Saulo. Saulo, ele consentia na morte de Estevão. E a partir do capítulo 8, irmãos, no versículo 1, olha o que acontece com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Naquele mesmo dia em que Estevão foi morto, levantou-se grande perseguição contra os nossos irmãos. E no versículo 3 de Atos, capítulo 8, diz que Saulo, aquele jovem que acompanhou a morte de Estevão, diz assim, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então, irmãos, nós vemos que os nossos irmãos no passado, eles não podiam ficar em casa. Que a Bíblia fala que Saulo, ele assolava a igreja, que ele entrava nas casas, que ele retirava homens e mulheres e lançavam essas pessoas do cárcere. Então os nossos irmãos, eles deixaram tudo o que eles tinham para trás. Eles abandonaram as suas casas, eles abandonaram seus lares, eles deixaram seus bens para trás, porque eles não podiam permanecer dentro das suas casas. Mas esses irmãos, eles não murmuravam. Pelo contrário, no versículo 4 diz que entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Então os irmãos que abandonaram seus lares, eles anunciavam o evangelho de Deus por onde eles andavam. Eles anunciavam a boa nova de salvação. Eles não se calaram
diante dessa situação adversa que eles estavam vivendo. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um contexto diferente daquele contexto que os nossos irmãos viveram no passado. Se naqueles dias os nossos irmãos, eles não podiam permanecer em casa, se naqueles dias os nossos irmãos tinham que abandonar os seus lares, abandonar os seus bens, deixar tudo para trás, hoje nós estamos sendo obrigados a permanecer dentro das nossas casas. Estamos sendo compelidos a ficar dentro das nossas casas. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, é: como anda a sua fé? Como está aquele fogo que ardeu dentro do seu peito naquele dia em que você reconheceu a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo e passou pelas águas do batismo? Como que está esse fogo que ardia dentro de você? Aquela vontade louca de falar sobre o amor de Deus, de pregar o Evangelho, de contar essa boa nova de salvação. Espero que esse fogo ainda esteja aceso dentro de você, meu irmão. Espero que esse momento de distanciamento, de isolamento social, não tenha apagado esse fogo que está dentro de você, esse desejo de buscar a Deus. Espero que esse momento conturbado, esse momento de isolamento, não apague o desejo dentro de você de estar buscando a Deus, de estar lendo a palavra de Deus. Nós, irmãos, estamos não podendo ter comunhão uns com os outros, mas temos que ter a comunhão com o nosso Deus. Não podemos abandonar a comunhão com o nosso Pai, separados sim da comunhão entre os irmãos, mas não da comunhão com o Espírito Santo. Pelo contrário, irmãos, temos que estar 24 horas conectados com o Espírito Santo, para que nesses momentos difíceis nós encontremos força para continuar. No livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E diz também, abra comigo a sua Bíblia, irmão, você que está em casa, acompanhe comigo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, no versículo 29. Veja que palavras confortantes, falando que o nosso Deus, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Busque de Deus, irmão, a força necessária. Busque do nosso Senhor Jesus Cristo a força que você precisa. Tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele vai renovar as suas forças. Ele não vai permitir que esses momentos difíceis te afaste da presença do nosso Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos. Abre aí sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Olha o que Paulo diz nesse versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? O que pode nos separar, irmãos, do amor de Deus? Será o perigo? A fome? O corona? Não, irmão, não pode. Não vai ser um coronavírus que vai nos separar do amor de Deus. Não pode ser, não deve ser
esse vírus que vai nos afastar da comunhão e do amor do nosso Deus. Temos que ter responsabilidade, sim, né? Temos que tomar todos os cuidados possíveis, porque esse vírus ele tem ceifado várias vidas, milhares de vidas têm se perdido nesse mundo por causa desse vírus. Mas esse vírus não pode ser o motivo da minha separação, da comunhão com o nosso Deus. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Dando sequência nos versículos, olha o que Paulo escreve a partir do versículo 36, nós lemos o versículo 35. O versículo 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, nós somos mais que vencedores. Esse vírus, ele não pode nos distanciar da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência, né, ainda aí no livro de Romanos, peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Paulo, nesses versículos, ele fala sobre as virtudes recomendadas. Peço aos irmãos também que leiam todos esses versículos depois, a partir do 9 até o 21. Mas eu queria que eu pegar como versículo-chave o versículo 12. Olha o que Paulo disse: regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos, irmãos. Alegrai-vos. Digo outra vez, alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança, porque Deus nos predestinou para uma viva esperança. E é por isso que Paulo diz que nós temos que nos regozijar na esperança, porque nós temos uma esperança eterna, nós temos uma esperança verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo, irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele nos predestinou. Dando sequência no texto, ele diz: sede pacientes na tribulação. Tudo isso vai passar, irmão. Tudo isso vai passar. Todo esse período conturbado, todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, tudo isso vai passar. E assim como Paulo, o que eu peço a você, irmão, é que sede paciente nesse período de tribulação. Guarde a sua fé, guarde o seu amor, guarde o seu compromisso com Cristo, porque tudo isso vai passar. Voltando ao versículo 12, né, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Persevere, meu irmão. Persevere. Não abandone a sua fé. Busque de Deus a sabedoria que você precisa. Busque de Deus o consolo que você precisa. Busque de Deus, através da oração, a força que você necessita. Porque, como nós vimos, é Ele que vai renovar as nossas forças. É Ele que vai dar força aos que já não têm nenhum vigor. Então, irmãos, não abandone a fé. Busque de Deus, ore a Deus, esteja 24 horas em comunhão com nosso Pai. Queria encerrar com esses versículos, lendo novamente esse versículo para vocês, irmãos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes.
Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa guardar a sua vida. Que o nosso Senhor Jesus possa te abençoar, proteger você e a sua família. Guarde firme a confissão da esperança para a qual nós somos chamados. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço a toda a igreja. Nós estamos sentindo muita falta de vocês, irmãos. Fiquem com Deus. Este é o meu desejo de te honrar, Senhor, com todo o meu ser te dou louvor. Tudo que há dentro de mim te apresentarei. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Somente vivo para ti. Cada fôlego meu, cada instante acordado, faz teu querer em mim. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Somente vivo para ti. Cada fôlego meu, cada instante acordado, faz teu querer em mim. Este é o meu desejo de te honrar, Senhor, com todo o meu ser te dou louvor. Tudo que há dentro de mim te apresentarei. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Somente vivo para ti. Cada fôlego meu, cada instante acordado, faz teu querer em mim. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Somente vivo para ti. Cada fôlego meu, cada instante acordado, faz teu querer em mim. Bom dia, igreja. É com muita alegria que nós queremos agradecer ao Senhor pela mensagem que o nosso irmão nos direcionou. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua família, irmã Leonardo. Vamos falar com Deus, vamos estar pedindo uma bênção especial. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua mensagem que foi direcionada em nossos corações. Esteja abençoando nosso irmão, ó Pai. Esteja abençoando os irmãos que ministraram o louvor, ó Pai. Eterno Deus, fique conosco, ó Pai, nesse momento, onde nós podemos falar com o Senhor. Queremos, ó Pai, pedir ao Senhor uma bênção especial para o nosso irmão Geraldo, que se encontra naquele leito, ó Pai. Queremos também pedir uma bênção especial para a nossa irmã Rosa, Senhor Deus. Esteja com nossos irmãos enfermos. Eterno Deus, muito obrigado pela recuperação de nossa irmã Patrícia, Senhor Deus. Muito obrigado pela nossa recuperação da nossa irmã Cleusa. Eterno Deus, como é bom poder confiar no Deus poderoso, no Deus que tem nos abençoado, tem estendido as suas mãos para estar nos dando livramento, ó Pai. Eterno Deus, que a tua igreja continue unida, Senhor Deus, num só propósito, ó Pai, intercedendo um pelos outros, ó Pai. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, que nós queremos te agradecer agora e para todos sempre. Que Deus abençoe agora e sempre. Amém, Senhor Deus.